Fala pessoal, Shalom no coração, bem-vindos a mais um devocional. Muito bom dia para você, que Deus abençoe muito o seu dia. E eu já te convido a abrir a Bíblia comigo em Mateus capítulo 25. Estamos já nos últimos capítulos do Evangelho de Mateus. Dedicamos as últimas semanas a estudar esse Evangelho e tem sido uma bênção. Inclusive ontem nós falamos de Mateus 24, que é um capítulo onde o próprio Jesus comenta com os discípulos acerca do tema final dos tempos. Então, todos os devocionais sempre ficam salvos aqui no canal. Se você quiser revisitar esse tema que eu sei que desperta sempre muita curiosidade, fique à vontade. E abra sua Bíblia comigo em Mateus 25. Nós vamos ler hoje, gente, a partir do versículo 14. Mateus 25, versículo 14 em diante, nós vamos falar da parábola dos 10 talentos. Inclusive, no início desse capítulo, tem a parábola das 10 virgens. E eu confesso que eu fiquei na dividida, né? Poxa, eu falo de qual história. E Deus inclinou meu coração para a parábola dos 10 talentos. Mas aproveitando, você que quer conhecer mais, mergulhar mais profundamente na parábola das 10 virgens, recentemente o pastor Saulo, ele pregou sobre essa parábola. E essa pregação está no canal da nossa igreja, a Lírio Armação. Pode colocar aqui no YouTube, Lírio Armação, tem um canal, todos os cultos ficam salvos lá. E também no canal de jovens da nossa igreja, o Influence TV. Nosso ministério de jovens se chama Influence e o canal do YouTube Influence TV tem a pregação sobre a parábola das 10 virgens, que, se não me engano, o título da pregação é Aprendendo a Dizer Não. Algo parecido com isso. Talvez, eu acho que é a pregação mais recente, nós colocamos no canal recentemente. E sem sombra de dúvidas, você vai ser muito edificado também se quiser mergulhar na parábola das 10 virgens. Mas eu quero comentar com vocês a parábola dos 10 talentos, que começa aqui no versículo 14 em diante. Vamos lá. O reino dos céus também pode ser ilustrado com a história de um homem que estava para fazer uma longa viagem. Ele reuniu seus servos e lhes confiou o seu dinheiro. Em algumas versões estará escrito o seu talento. Deixa eu só mudar minha versão aqui, gente, que eu quero ler talento também. Versículo 14, vamos lá. E entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, versículo 15 agora. E a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um segundo a sua capacidade. Guarde muito bem isso. Deus deu a cada um conforme a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos? Eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o Senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Olha, esse é um princípio espiritual, tá, gente? Entra no gozo do teu Senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, e eis que com eles granjeei outros 2 talentos. E disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Mais uma vez, essa frase tendo um ponto central na história bíblica. Entra no gozo do teu Senhor. Versículo 24. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu te conhecia. Sei que és um homem duro, em outras versões, um homem severo, que colhes onde não semeastes, e ajuntas onde não espalhastes. E atemorizado, escondi na terra o seu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o Senhor disse-lhe: Servo mau e negligente, sabias que eu colho onde não semeio e ajunto onde eu não espalhei? Então devias ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que ele tem
ser-lhe-á tirado. Gente, essa parábola é uma das mais conhecidas de toda a Bíblia e ela versa sobre os talentos. Na verdade, esse nome, essa expressão talentos aqui, é uma medida de riqueza, uma medida de moeda daquela época, tá bom? É bem verdade que nós podemos utilizar também essa parábola para aplicar a talentos, como nós entendemos hoje, o substantivo talento, que significa uma aptidão específica para algo, né? Fulano tem um talento para cantar, tem um talento para ensinar, tem um talento para jogar bola, tem um talento para matemática, tem um talento para engenharia. Mas nesse caso aqui, talento é uma expressão, uma medida financeira. E talento, gente, muitas pessoas até olham e dizem assim, olha, Deus deu só um pouquinho para o cara que teve um talento só, porque muitos não sabem do que significa um talento naquela época. Se nós pegarmos uma tradução, uma adaptação para hoje, para você ter uma noção do quanto valia um talento, o talento valia cerca de 6.000 diárias de trabalho. 6.000 diárias de trabalho. Vamos lá, um ano tem 365 dias. Então, 10 anos tem mais de 3.600 dias, certo? Então, para você chegar a 6.000 dias, é basicamente quase 20 anos de trabalho. Imagina que você trabalhe durante 20 anos para poder receber o montante todo de vez. Isso equivalia a um talento. Alguns teólogos, inclusive, vão mensurar isso aqui como 35 quilos de ouro. E aí existia, claro, talento de ouro, talento de prata, talento de bronze. Vou pegar aqui no Google agora. Pegar aqui agora, ó. Quanto equivale um quilo de ouro? Pegar na cotação atual de hoje, só para a gente ter uma noção se fosse nos dias de hoje. Tô vendo aqui, ó, primeiro link que eu vi, tá, gente? Não sou nenhum especialista financeiro. Primeiro link que apareceu aqui no Google, 1 quilo de ouro tem um valor hoje 316 mil reais. Então vamos botar aqui 316 mil vezes 35. Eita, nós, olha só, isso aqui equivaleria, gente, a mais de 11 milhões de reais, se fosse equivalente aos dias de hoje. É claro que se você for pegar a contextualização da época, né, eu estou fazendo aqui uma adaptação rústica para a gente conjecturar um pouco. Então, o cara que menos recebeu nessa história, ele recebeu 11 milhões de reais. Então, deixa eu falar assim, não, o cara recebeu pouco, quem recebeu um talento recebeu pouco. E, na verdade, muitas vezes, essa é a nossa visão equivocada sobre o que Deus nos deu, sabia? Você acha que Deus te deu pouco. Tiago queria mesmo que Deus deu a fulano de tal, porque o que ele me deu foi pouco. Mas, na verdade, quando nós vamos parar para prestar atenção, o que Deus nos deu foi algo muito precioso. Existem muitos tipos de inteligência. Ser inteligente não é apenas tirar uma nota 10 no exame, não é passar no vestibular apenas, não é ser aprovado numa faculdade. Mas existem diversos tipos de inteligência que servem para as diversas demandas da nossa vida. Pessoas que têm inteligência matemática, mas que, por exemplo, precisam de inteligência emocional. Muitas vezes quem tem inteligência emocional não consegue fazer um cálculo rápido, mas consegue solucionar problemas e gerir pessoas com muito mais sabedoria. Eu estou te dando exemplos de como os homens, a sociedade, podem até colocar valores diferentes, né, a determinados talentos, determinadas aptidões, mas tudo o que Deus lhe deu, tudo o que Deus lhe confiou é muito precioso. E essa história, ela fala sobre o reino de Deus. Nós entendemos aqui que é Jesus partindo, um senhor indo para uma terra distante, é Jesus indo e um dia ele voltará, é claro. E quando ele vai, ele confia uma quantidade de talentos para cada um dos seus 3 servos. O primeiro servo recebe 5 talentos. O segundo servo recebe 2 talentos. E o terceiro servo recebe 1 talento. Agora, olha o detalhe, gente, que está no versículo 15. Comigo aqui, ó, Mateus 25:15. Dividindo-o de forma proporcional à capacidade deles. Então, muitas vezes você acha assim, Deus, eu sou capaz de receber mais. Mas o Senhor é quem sabe o que é que você consegue suportar. O Senhor é quem consegue saber a sua estrutura. Então, aí você diga assim, Tiago, tem até aquele meme, né, que o pessoal de vez em quando bota aí nas redes sociais. Na Mega da Virada era muito comum ver assim, o pessoal postava, apostei aqui na Mega da Virada, Senhor, teu filho está pronto, tua filha está pronta, dizendo que queria ganhar uma grande quantia da noite para o dia. E na verdade, muitos de nós queremos isso, mas quem sabe, muitas vezes isso pode ser a abertura da destruição na vida de alguém.
Uma pessoa que recebe uma grande quantia sem ter o preparo emocional, sem ter a estrutura familiar para isso, sem ter sabedoria para isso, meu irmão, o dinheiro é uma ferramenta. Ferramenta você pode usar para o bem, para o mal. Você pode usar para destruir o outro ou até para se destruir, entende? Então toda ferramenta que chega na sua mão sem preparo, isso pode ser um problema muito grande para você. Então Deus, ele nos dá conforme a nossa capacidade. Pega uma coisa aí que eu não vou deixar passar esse devocional sem falar, embora não seja o tema dele. Mas eu não vou deixar esse devocional sem passar. Olha só, anote isso aí. Pega caneta, papel, celular, mas anote isso aí. Ó. Se quer receber mais de Deus, amplia a tua capacidade. Quando você amplia a tua capacidade, você está dizendo, Senhor, eu estou me preparando para receber mais de ti. Então, digamos que você pensa assim, Tiago, Deus colocou no meu coração que eu vou para as nações. Vou pregar nas nações. Qual é a língua que é mais falada no mundo hoje? O inglês. Então, é o mínimo que você pode fazer, começar a estudar o inglês. Entende? Ou alguma outra língua específica que Deus capacitar, você vai tirar o passaporte. Tudo isso são exemplos práticos de como você aumenta a tua capacidade para que Deus possa te abençoar. É a mesma coisa de você pedir a Deus um carro, o tempo todo, Deus me dá um carro, me dá um carro, me dá um carro, me dá um carro, sendo que você nem sabe dirigir e nem foi para a escola, nem foi tirar a sua habilitação, né? Nem foi para a escola, nem foi para a autoescola, perdão, é a autoescola que eu não quero falar. Nem foi para a autoescola, nem foi tirar a sua habilitação, você vai, Deus me dá um carro, Deus me dá um carro. E Deus não te dá um carro, você fala assim, que Deus injusto. E é claro, eu sei que para a pessoa ter um carro, ela não precisa ter a carteira. Pode ser proprietária e alguém dirigir para ela. Mas você tirar uma habilitação, você se preparar para aquilo, mostra que você está aumentando a sua capacidade para receber de Deus aquilo que você tanto quer. Pega essa palavra, porque tem sabedoria nisso. Isso pode virar a chave da sua vida. Deixa eu dar só um golinho nesse café aqui, antes que esfrie, porque vai começar a pegar fogo a partir de agora. Interessante que o primeiro servo, ele ganha 5 e ele multiplica para mais 5. Ele desenvolve. O que ganha 2, multiplica e ganha mais 2, fica com 4. Tem 5. O que começa com 5 termina com 10. Começa com 2. Opa, começa com 2, termina com 4. Rapidinho aqui, gente. O microfone caiu aqui. Deixa eu voltar. Pronto. Vamos lá. Nada vai nos parar hoje. Porque vocês não estão vendo aí, mas eu tô aqui com o microfone aqui, ó. Eu subi aqui, ó. Aqui, tá aqui embaixo da embaixo da câmera do celular, eu coloco o microfone para facilitar a qualidade do áudio. Então, quem ganhou 5 ficou com 10, quem ganhou 2 ficou com 4. Isso diz respeito a uma lição muito importante, que aquilo que Deus nos dá, nós precisamos desenvolver. Tudo que Deus nos confia, Ele nos confia no intuito de nós guardarmos e desenvolvermos. Vou pegar um exemplo bem simples aqui. Deus te dá um filho, o privilégio de ter um filho. Quando você tem um filho, ter um filho é uma bênção, mas também é muita responsabilidade, não é verdade? Você tem ali a responsabilidade de cuidar, de sustentar e de preparar uma pessoa que vai fazer a diferença no mundo, para o bem ou para o mal. Um filho mal criado pode gerar muitos problemas. Um filho bem criado pode ser uma solução geracional para toda uma sociedade. Nós temos exemplos de pessoas notáveis na história que são frutos da criação dos seus pais. Os seus pais foram anônimos, mas os filhos conseguiram realizar coisas grandes que impactaram a história da humanidade. Então note que nesse exemplo específico, quando Deus te dá um filho, Ele te confia para que você desenvolva esse filho. Da mesma forma, quando Deus te dá um dom, um talento, uma aptidão, uma capacidade, é do nosso papel, do nosso dever, desenvolvermos essa capacidade. Note que o dar é de Deus. Deus nos dá. Nós não merecemos aquilo que recebemos. É graça de Deus. Mas o desenvolver é nosso. Você entende? Então, quando você desenvolve aquilo que Deus te deu, quando você se aperfeiçoa naquilo que Deus te deu, você está honrando o nome do Senhor e honrando o caráter do Senhor para fazer o melhor com aquilo que Deus te deu. E observe, quando o Senhor volta, ele pede a prestação de contas para os seus 3 servos. E para aqueles 2 que foram fiéis, que desenvolveram, ele fala assim, ó, fostes fiel fostes fiel num pouco, e no muito eu te colocarei. Isso é um princípio espiritual válido para qualquer área da vida, gente. Quando você é fiel no pouco, as portas do muito se abrem. Isso é muito simples de visualizar. E é como um princípio espiritual válido para qualquer situação. Imagina comigo que você é dono de uma empresa. E dentro do organograma de funcionários dessa empresa,
Tem ali um estagiário que entrou mês passado. E você vê que esse estagiário é muito inteligente, é perspicaz, tem bons valores, abraçou a cultura da empresa e ele está ali constantemente desenvolvendo. Ele entrou num determinado setor da empresa e aquele setor começou a melhorar a partir do momento que ele entrou. Você tem recebido feedbacks que ele é um excelente funcionário, que ele te dá resultados. Qual a sua alegria com esse estagiário? É colocar ele numa posição maior ainda, para que a ação dele, os valores dele, a personalidade dele, a cultura dele possa influenciar ainda mais na sociedade. Então, os bons funcionários, a tendência é que eles possam crescer cada vez mais e mais. Por quê? Por eles serem fiéis no pouco, no muito eles são colocados. Agora, aquela pessoa que acha assim, ó, já que é pouco, então vou fazer de qualquer jeito. Essa pessoa nunca vai crescer na vida. Ela nunca vai ter o muito confiado para ela. Por quê? Porque ela não consegue honrar a Deus e honrar as pessoas no nível em que ela está. Você precisa saber que muitas vezes a sua multidão vai ser uma multidão de uma pessoa. A sua multidão vai ser uma multidão de 5 pessoas, uma multidão de 10 pessoas. É bem fácil nós olharmos para pessoas que são famosas na nossa sociedade, e uma pessoa famosa até por conta dos canais de mídia que nós temos hoje. Elas alcançam milhares, milhões de pessoas. Aí você pensa assim, ó, quando eu for famoso igual fulano, eu vou fazer isso, aquilo, outro. Ou então, quando eu tiver o dinheiro que fulano e ciclano tem, eu vou fazer tal e tal e tal e tal coisa. E na verdade, as pessoas que realizam, elas são realizadoras em todos os níveis. Uma pessoa que realiza, ela é realizadora em todos... Como assim, Thiago, realizador? Existe o sonhador e existe o realizador. Tem gente que é sonhador e fala que vai fazer a vida inteira. Você conheceu a pessoa, há 1 ano atrás ela falava aquilo, há 10 anos atrás, há 15 anos, há 20 anos, eu vou fazer, e nunca faz. Essa é a pessoa que é apenas sonhadora. Mas existe a fase em que nós somos sonhadores, só que tem um momento em que nós precisamos partir para o ponto de sermos realizadores. E o realizador, ele realiza em todos os níveis que ele está. Seja com a multidão de 1 milhão, seja com a multidão de 1000, ou seja com a multidão de 10 ou de 1, ou mesmo que ninguém esteja vendo, ele está exercendo o seu melhor. Entende? Então, é desenvolvendo o que Deus te deu que você honra o caráter do Pai, que você honra a confiança do Pai. Porque um dia Deus, ele vai cobrar de você o que você fez com tudo aquilo que ele te confiou. Deus vai cobrar de você o que você fez com todas as pessoas que passaram pelas suas mãos, que passaram pela sua história, com todas as oportunidades que você teve. O que é que você fez com aquilo que Deus te concedeu? Isso é muito sério. Se nós tivermos um olhar clínico sobre essas questões, nós perceberemos muitas oportunidades que passam à nossa frente, que é Deus que nos dá, e nós achamos que é apenas coincidência, ou não percebemos. Mas para fechar aqui o nosso devocional, a Bíblia fala que quando chegou no servo que ganhou apenas 1 talento, e para quem chegou depois, nós falamos no início que esse 1 talento aqui é muito dinheiro, tá? É 35 quilos de ouro. Seria o equivalente hoje numa conta bem grotesca aqui, bem rústica, equivalente a 11 milhões de reais nos dias atuais. Mas assim, uma inflação bem... Eu fiz um Google aqui bem rápido, se você não pegou o início do devocional, pegue aí, volte aí rapidinho que vai te abençoar. E é interessante que o servo que recebeu 1, ele fala assim, ó, cadê? Deixa eu pegar aqui o versículo, o último servo, versículo 24, olha só. Eu sabia que o Senhor é homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Note que esse servo, ele está, primeiro, mentindo sobre o caráter do seu senhor. Segundo, ele está colocando a culpa do fracasso dele nas mãos do seu senhor. Note que quando ele fala assim, ó, tem gente que acha que esse cara é o coitadinho, né? Poxa, ele é coitadinho, porque Deus era severo. Não. Ele está falando algo mentiroso acerca do caráter daquele senhor. Ele está dizendo assim, ó, você planta onde não colhe. Ou seja, a pessoa que planta onde não colhe, a pessoa que tem uma colheita... Perdão. A pessoa que colhe onde não planta é a pessoa que tem uma colheita injusta. Entende? Ou seja, alguém que está exigindo mais do que deveria ser exigido. O que ele está dizendo na prática aqui é o seguinte, olha só. Eu sei que você exige mais do que o que é exigido. Por isso que ele chama que é um senhor severo. Só que essa é uma perspectiva mentirosa. Até porque o próprio Senhor desmascara ele. Se você acha que eu sou alguém que colhe onde eu não plantei,
Se você acha que eu sou alguém severo, por que você pelo menos não colocou o seu talento no banco? Por que você não depositou? Porque aí pelo menos eu colheria os juros, entende? Então, na verdade, estou falando Deus porque o Senhor que está aqui é uma figura de Deus, né, do Cristo que voltará. Então, na verdade, este Senhor dessa história, ele desmascara o servo. Olha o versículo 26. O Senhor, porém, respondeu: servo mau e preguiçoso. Entenda, gente, que muitas vezes a primeira saída que nós temos em vias dos nossos fracassos é arrumar um culpado para aquilo que nós temos responsabilidade. Muitas vezes, os nossos olhos estão em busca constante de um culpado para aquilo que nós temos responsabilidade. E quando nós não achamos culpados, muitas vezes culpamos o próprio Deus. Nós temos essa ousadia de dizer: a culpa é de Deus. A culpa é de Deus de eu ter nascido numa família assim, de eu ter nascido num lugar assim, de eu ter nascido de tal forma. A culpa é de Deus porque tal pessoa entrou em minha vida, tal pessoa saiu da minha vida. A culpa é de Deus por isso ter dado errado, aquilo não ter dado certo. E nós culpamos as coisas, as pessoas, as circunstâncias, o próprio Deus por algo que nós tínhamos responsabilidade. Precisamos olhar, porque muitas vezes no nosso coração nós somos parecidos mais com esse servo aqui, ó, servo mau, preguiçoso. Mas quando você escuta uma palavra como essa, um devocional como esse, você tem a chance de no seu coração você pedir misericórdia a Deus e você transicionar para você ter a mentalidade daquele que teve 5 talentos, que teve 2 talentos. Não de você ter mais talentos, mas você ter a mesma mentalidade de multiplicar o que Deus te deu. Você tem a mentalidade de entender o que está nas suas mãos hoje e fazer o melhor com o que está nas suas mãos hoje. Gente, isso vale para trabalho, isso vale para teu relacionamento com Deus, isso vale para teu casamento, isso vale para todas as áreas da sua vida. O que é que Deus te confiou? Jogue fora todas as desculpas e faça o melhor com o que você tem. Quem sabe você em algum momento da vida tenha sido lesado. Eu já fui lesado. Quem nunca foi lesado? Provavelmente você já foi lesado em algum momento da vida. Entende? Aí já pensou, na hora que você é lesado, você fala: olha, agora arrumei uma desculpa pro resto da vida. Vou desistir de tudo, vou parar. Meu irmão, se você parar porque foi lesado, porque uma injustiça aconteceu com você, a vida vai que nem um rolo compressor, vai esmagar, entende? E você vai morrer abraçado a uma desculpa, quando na verdade você poderia se levantar e fazer o seu melhor. Porque fazendo o seu melhor, o princípio será seguido, porque essa é uma regra espiritual. Seja fiel no pouco, que no muito eu te colocarei. Você quer sair do nível em que você está? Faça o seu melhor. Você quer sair da plataforma em que você está? Tiago, eu quero sair, quero mudar de lugar, quero ampliar a plataforma, quero mudar a minha vida. Faça o seu melhor hoje e tenha certeza que o próprio Deus dará conta de cumprir a palavra que ele deixou registrada. Quando quem é fiel no pouco, no muito é colocado. Amém, gente? Que Deus abençoe muito a sua vida, que você tenha uma mentalidade transformada através dessa palavra. Eu quero orar com você nesse momento. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por esses ensinamentos. Eu oro para que na nossa mente a tua luz, os teus olhos, a tua clareza esteja presente nos guiando, Pai. Nos ajuda a fazermos o melhor com o que nós temos nas mãos. Nos dá sabedoria do alto e nos guia conforme a sua vontade, em nome de Jesus. Nos ajuda a vencermos as desculpas que muitas vezes tomam de assalto a nossa mente, tomam de assalto o nosso coração, e nos ajuda a caminharmos na tua confiança, porque ao contrário do que aquele servo mau falou, o Senhor é um Deus bom, o Senhor é um Deus misericordioso, o Senhor é um Deus gracioso, o Senhor é um Deus que nos apoia, o Senhor é um Deus que quer o nosso bem, que é o nosso melhor. Nós confiamos na sua bondade, em nome de Jesus. Amém. Gente, Deus abençoe a todos. Deixa um like nesse vídeo se essa palavra te abençoou. Seu like ajuda muito para que essa transmissão alcance outras pessoas também. Se inscreve aqui no canal, tamo juntos sempre de segunda a sexta, 7h30 da manhã, sempre começando o dia com a palavra do céu. Até a próxima, shalom no seu coração. Tchau, tchau.